A nossa maior dificuldade é entender a obra redentora da cruz de Cristo. Redobre a sua atenção. Temos uma certeza absoluta nesses dias. O nosso maior desafio é nos desintoxicar com as coisas dessa terra e nos encher com a promessa do céu. Preste atenção. Quando nós vamos ouvir sobre o evangelho genuíno, se alguém perguntar assim: pastor, alguém pregou a mensagem da cruz, podemos dizer que essa mensagem, sem você ouvir, se esse homem, se essa mulher pregou de fato a mensagem da cruz, é a mensagem genuína do evangelho genuíno de Cristo sobre a terra? Óbvio que sim. Porque a cruz, quando nós vamos começar a entender sobre ela, você vê um homem, Deus, Jesus saindo de perto do seu Pai e decidir entrar em uma grande confusão. Não foi simplesmente o sofrimento físico de Jesus. Percebe, irmãos? Não foi simplesmente um sofrimento físico. Também teve um sentimento, também teve algo na alma. A perca da alma, do sentimento do abandono. Você consegue Jesus sofrendo dores terríveis e sendo abandonado por aquelas pessoas que diziam que o amava de todo o coração, que iria até o fim por ele. A obra da cruz é quem? É alguém demonstrando para o mundo que através daquela atitude de Cristo, eu e você, mesmo sendo pecadores, poderíamos de fato ser regenerados e ter uma vida diferente através dessa obra redentora. Agora, quando você estuda a obra da cruz, quando você entender a obra da cruz, alguns com certeza vão dizer o seguinte: eu entendia completamente errado o evangelho de Jesus. E principalmente o evangelho da prioridade máxima de ter alguma coisa, de buscar a Jesus para um fim, aquilo que ele supostamente pode me oferecer. Hoje as igrejas, alguns líderes já entenderam. Não estou aqui criando julgamento sobre isso, mas alguns já está arquivado em sua mente, que para trazer algo para o povo, tem que trazer uma promessa para o povo. E essa promessa, ela não é a promessa primordial, que é a salvação. Essa promessa é aquilo que você pode conquistar aqui nessa terra. Quando a minha motivação e a sua estiver desenvolvida pelas coisas dessa terra, você pode estar inserido em qualquer evangelho, menos o de Cristo verídico. Você lembra que eu falei qual é o nosso problema? Não é dizer que tudo está errado, é os valores sendo invertidos. Eu não estou dizendo que é para você não sonhar com ter uma promessas, prosperidade nessa terra, uma saúde plena nessa terra, nessa vida, e ter uma vida extremamente abençoada. Isso, a Bíblia, ela é recheada disso tudo. O que eu estou dizendo é que o problema nosso é colocar fora ou colocar desalinhamentos hierárquicos de informações primordiais. Jesus, ele não veio para mim e para você para que eu e você viéssemos a ter uma casa própria. Jesus não morreu na cruz do Calvário para que supostamente ele viesse realizar o seu sonho de ter uma casa na praia. Oxalá se eu quisesse ter, se eu pudesse ter. Alguém aí comigo? Eu pego para mim. Cara, entende? Eu fico a minha e vendo a tua. Fazer um caixa. A nossa mente, ela tem dificuldade em entender sobre Cristo, porque nós não entendemos sobre a obra da cruz. E eu não quero falar da obra da cruz simplesmente, eu quero dar essa base introdutória. Por quê? Porque nós estamos focalizando a nossa vida, os nossos princípios de uma forma errada. Hoje nós entendemos que multidão é atraída por promessas, mesmo sendo promessas que não têm contexto da verdade de Deus. Mas as pessoas, elas gostam da promessa. E nós estamos falando da promessa primordial de nós vivermos uma vida na eternidade. Escute aqui, meus amados irmãos, o que é mais importante do que a salvação? Eu não sei, talvez você não sabe, mas a Bíblia diz que todo aquele que não aceitar Jesus como Senhor e Salvador e de sua vida, e não ter uma vida de arrependimento, existe um lugar chamado Lago do Inferno.
Aonde que as pessoas pedirão para morrer e não conseguirão morrer, porque estarão sendo atormentadas neste lugar chamado inferno. Não tem como você acreditar no céu e rejeitar o inferno. O inferno, ele é mais real do que aquilo que você está olhando para mim mesmo. O inferno é legítimo. E para isso, para eu alcançar a plenitude de Deus em minha vida e ver uma vida segundo o projeto do Senhor, eu preciso entender dessa obra redentora. Você pode dizer: pastor Evandro, você está completamente equivocado. A Bíblia fala lá em Isaías 53 que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia nos garante que a obra da cruz nos dá direito em muitas promessas da terra. Eu estou anulando ela? O que eu estou dizendo de prioridade, primordial. Jesus não morreu com essa base primordial. São efeitos que a obra da cruz nos dá, e nós temos direito, através de Cristo Jesus, de termos fé para alcançar a cura, de termos fé para alcançar a prosperidade, de termos fé para termos uma vida digna nessa terra. Glória a Deus. E eu declaro em nome de Jesus que essa igreja será um povo completamente abençoado em todas as esferas, em nome de Jesus. Mas deixa-me falar algo para você: existe algo melhor, primordial, principal, acima daquilo que você busca ou anseia nessa terra. Aquilo de fato que Jesus motivou Jesus a ir até a cruz. Alguns acreditam que Jesus pensou: eu vou sofrer porque os meus filhos, eles têm um sonho, ter uma casa na praia, então eu preciso sofrer por causa desse fim. Alguns talvez acreditam nisso. Algumas pessoas estão sofrendo, estão entrando em depressão por causa dos seus negócios não estão dando muito certo, então eu preciso morrer na cruz para essa finalidade. Alguns acreditam que Jesus morreu por causa desse fim, para realizar toda a promessa terrena daquilo que nós podemos ter. Jesus morreu para nós termos uma vida digna nessa terra. Alguém confirma isso comigo? A palavra de Deus confirma isso. Mas o que eu estou dizendo para você: se a minha fé, a sua fé, não for alicerçada na obra da cruz legítima, e porque Jesus de fato morreu naquela cruz, eu e você iremos sucumbir diante da primeira dificuldade ou diante da primeira vitória. Você entende comigo por que muitos desistem? Porque a sua base de identidade está nas coisas dessa terra. Mas nesse tempo o Senhor quer fazer uma grande obra na sua vida nessa terra. Porém, Ele precisa desintoxicar a tua mente dessa terra para te dar aquilo que Ele sabe você deseja. Nós precisamos de uma desintoxicação das coisas dessa terra. Nós lutamos. Você percebe quanto tempo você gasta correndo atrás de coisas dessa terra? Parou para pensar? Tempo, cronologicamente. O quanto tempo nós gastamos, inclusive a nossa saúde, para correr atrás das coisas da terra. Aí você pergunta: pastor, então se eu quero ter alguma coisa, tem que correr. Eu não estou dizendo para você não fazer isso. Eu quero que você faça uma alusão na sua mente, na sua vida, que quanto a nossa vida é para correr, para realizar coisas nessa terra, para comprar casa, comprar carro, para ter status financeiro, mas sabendo que depois da morte nada disso eu vou usufruir. Sabe quando nós vamos descobrir que as coisas dessa terra não têm valor? É quando de fato nós morrermos e tiver um destino nos aguardando, o céu ou o inferno. É ali que vai haver de fato a expressão legítima de fato, se aquilo que eu vivi valeu a pena. Quanta gente deixa tempo de ver com seus filhos para trabalhar. Quantas pessoas perdem tempo de lazer com sua família para desfrutar uma vida desacerbada, de trabalho constante. Eu não estou dizendo para trabalhar, todos temos que trabalhar. A Bíblia diz: aquele que não trabalha não coma. Uau! Eu estou dizendo para não trabalhar, eu estou dizendo dar a vida para o trabalho. E quando eu sou cheio das coisas dessa terra, eu não consigo absorver o significado da obra redentora da cruz de Cristo em minha vida. Você não entendeu? Quanto mais cheio da terra, menos eu tenho do céu. Nós não conseguimos alinhar as coisas terrenas com as coisas celestiais. Nós não conseguimos entender. Principalmente nós jamais conseguiríamos valorizar e priorizar.
Talvez alguns amados irmãos estão aqui nessa noite porque não chegou, quem sabe, uma visita na sua casa. Talvez você está aqui porque não teve outra coisa melhor para isso fazer. Ou talvez você veio independentemente do que pudesse acontecer na sua vida. Nós temos uma vida completamente baseado em princípios pessoais e desejos desenfreados de conquistar coisas nessa terra. Desintoxicar o povo de Deus com o brilho, encantamento, desejos desenfreados, algumas vezes para ter o que o outro tem. Percebe o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Você percebe quando alguém consegue ter alguma coisa? Não é que nós desejamos ou ficamos enciumados porque aquela pessoa teve, porque não merecia. Dentro de nós grita de uma forma muito em alto e bom som: eu preciso também ter. O meu filho mais velho, Davi, ele começou a ter esses conceitos, e desde muito cedo, eu e a minha amada esposa estamos tentando tirar dele. Porque desde pequeno nós aprendemos a fazer um comparativo da nossa vida com os coleguinhas do colégio. Eu levo apenas a bolacha Maria e o meu colega traz bolachinha recheada. Desde pequeno nós aprendemos isso. O meu colega ali vai todo final de semana no shopping e eu nunca fui. Você percebe que nós somos treinados desde muito cedo a fazer um comparativo com outras pessoas para ter supostamente o que essa pessoa tem. Então a nossa vida com Jesus, indo para a igreja ou não, ela é treinada. Este mundo nos treina para nós ficarmos presos sobre essa terra. Alguém está me acompanhando aqui? E que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, para você ter condições sobre os teus filhos. Não me leve a mal, irmãos. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Não sai falando, pastor, estou vendo voto de pobreza. Não estou falando nada disso. O que eu estou falando é prioridades. Uma mente virtuosa com as coisas dessa terra, nós não conseguiremos absorver as coisas celestiais. E com isso nós não vamos conseguir entender a obra da cruz de Cristo. Jesus, ele veio para nos salvar. E se ele querer que nós ficássemos ricos nessa terra, glória a Deus, eis-me aqui, Senhor. Mas se eu continuar tendo as minhas dificuldades até o final da minha vida, é da vontade de Deus, porque ele é soberano e ninguém toca na sua soberania. O apóstolo Paulo orou: Senhor, eu tenho um espinho, tenho uma doença na minha carne, e eu preciso que o Senhor me cura. E ele por 3 vezes orou. Depois da 3ª vez o Senhor chamou ele, veio, tomou a sua vida através do Espírito Santo e falou: a minha graça te basta. Vai falar isso para alguém que é na terra: tu está doente, mas fica tranquilo, o que importa é eu na sua vida. Já viu algumas pessoas falar: mas no céu não vai ter graça, não vai ter cerveja, não vai ter mulherada, não vai ter uns funk. Por mais que eu não goste de cerveja quente, mas é melhor tomar uma cerveja quente no inferno do que não tomar nenhuma no céu. Você consegue? Porque eu entendo isso. É a não compreensão de um plano celestial glorioso. E eu quero te dizer algo para você: existe algo primordial que tem que estar acima do seu pensamento raso. Está acima. Existe um plano para a sua vida e para a sua casa. Primeiro plano e promessa: que seja salvo você e a sua casa. Que os teus filhos encontrem salvação. Que os teus netos encontrem salvação. Que os teus bisnetos encontrem salvação. Que a sua esposa, o seu esposo encontre salvação. Que vai chegar esse dia. Vai chegar de você olhar: ei, por favor. Vai chegar esse dia. E eu espero, presta atenção, eu espero que demore muito. Bem velhinhos. Eu olhar para o caixão e ver talvez a minha esposa, ela me vê e dizer o seguinte: ele foi fiel até o último dia. Vou sofrer a sua saudade, mas aonde ele está neste momento? Se isso não for importante para a sua vida, é porque a terra te governa. A salvação é a coisa mais importante na nossa vida. Se ele fizer, ele é Deus.
Se não fizer, continua sendo Deus, mas o meu desejo, o meu sonho é estar com Ele na eternidade. A obra, a informação genuína dessa obra da cruz na minha vida me faz pensar dessa forma. O que é mais importante do que a salvação? Quando você entender sobre a obra da cruz, você vai ver um parente, alguém que você ama, que está uma vida longe do Senhor, ou nunca aceitou, o teu coração vai entrar em alto nível de desespero para o salvá-lo. Você percebe que nós estamos tanto nessa terra, que nós olhamos para um parente que não aceitou Jesus, e nós olhamos para ele como naturalidade. Ei, existe céu e existe inferno. Eu sei, irmãos, mensagem assim não promove, porque nós gostamos muito da terra. Amamos muitas coisas, amamos muito a terra. Quanto mais amamos a terra, apenas nos preparando para essa vida, barreiras são criadas entre eu e Deus. João capítulo 10, 17, 18. A obra redentora da cruz fala que Jesus, de uma forma voluntariamente, decidiu ir para a cruz. Jesus, de uma forma voluntária, decidiu ir para a cruz. Olha o que fala em João 10, 17, 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. 18. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Os soldados romanos não encontraram Jesus, ele se entregou. Jesus decidiu voluntariamente ir ser massacrado em um madeiro. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. A obra redentora da cruz fez Jesus ir voluntariamente para a cruz. Você entende a realidade da coisa? Quando você entender que teve um homem que decidiu a morrer por você, para que eu e você viéssemos ter uma vida eterna, você vai entender realmente o poder da coisa. Se você não entender que a morte de Jesus o conduziu para simplesmente Jesus realizar os meus planos e projetos, nós podemos dizer que teve um homem muito louco há mais de 2000 anos atrás que decidiu a se entregar por coisas banais. Se Jesus de fato se entregou na cruz para que eu e você viéssemos ter uma vida plena, simplesmente ele se entregou sim de forma banal. Ele se entregou por isso também. Mas o que motivou ele foi saber o seguinte: eu preciso preparar um caminho que leve ao meu povo, todo aquele que me aceitar, a ter um encontro eterno com meu Pai. Jesus também, a obra da cruz fez que toda maldição viesse a ser quebrada. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Agora muitas pessoas, ela transcreve, ela traduz, ela traz a informação que Jesus, ele levou a toda a maldição sobre ele. Agora primeiramente você tem que entender o que é maldição. O que é maldição? Nós temos uma forma costumeira de dizer: meu Deus, a minha vida não está dando certo. Será que não está tendo algumas maldições na minha vida? Mas a maldição que Jesus levou sobre os seus lombos, a sua vida, foi a maldição viver uma vida eterna na condenação do inferno, para nos transicionar então para a sua bênção eterna. A maldição que Jesus levou sobre os seus lombos foi o quê? A maldição da condenação, para que eu e você não viéssemos ter resposta de salvação em nossas vidas. Essa maldição, Jesus levou sobre ele a maldição chamada condenação. Mas ele também nos desenvolveu um conceito de salvação. 1 Pedro 2:24, dentro desse contexto todo. 1 Pedro 2:24.
carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a sua justiça, e pelas feridas dele, vocês foram sarados. Essa transição eu busquei na originalidade, ela tem a ver com dois tipos de ser sarado. O sarado da maldição, da condenação do inferno, e também sarado de uma vida plena, também segundo a sua vontade e justificação, através de nossas vidas. Existem dois planos, e nós não podemos fugir dele. O primeiro, que Jesus está tão preocupado comigo e com você, que Ele quer nos salvar. E segundo plano, sim, é de sermos sarados e sermos filhos, a qual recebe mimos também do seu próprio Pai. Mas eu quero que você tire um pouco da sua mente o interesse por essas coisas. Deixa-me falar algo para os senhores aqui, de todo o meu coração. É coisa minha. Agora até então, você tem que bater o martelo, porque eu falei explanações bíblicas. Agora, o que eu falar agora nesse parênteses, cabe você de entender, acreditar ou não, ok? É apenas coisa minha. Estamos da mesma forma que estamos prestes para que muitas vidas venham ser salvas, que venham encontrar o plano da salvação. Você também, na minha concepção, você ver o quanto de crente, o quanto de filho de Deus, que um dia foi apaixonado e hoje não é mais, a tal ponto que não terá sua salvação. Entenda o que eu estou dizendo agora para você. Entenda o que eu estou dizendo. Muitas pessoas, a Bíblia fala que o coração de muitos esfriaria. E quando a Bíblia fala sobre o coração de muitos, não está falando do coração de todos. O coração de muitos é muitos que um dia esteve com o coração quente. Os dias, por que eu afirmo isso? Porque os dias que estamos vivendo são dias que totalmente nos dão condições de nós ficarmos mais vidrados somente com as coisas dessa terra. Nós amamos tanto a terra, que nós amamos nossos filhos mais ultimamente por verbos do que especialmente por atitudes. Nós não temos tempo mais para tirar tempo com nossos filhos, porque nós temos que trabalhar, porque nós temos outras coisas mais importantes, e nós usamos tais frases: o importante é que eu trago comida para eles, nunca faltou nada. Mal ele, ou mal nós sabemos que nossos filhos chega um momento que não quer dinheiro, não quer comida, ele quer nós como pais. Mas nós não temos essa concepção, porque a terra, de fato, praticamente, literalmente, está nos engolindo. Nós não temos tempo. Uma frase que eu escutei hoje meio-dia, através da rede social, e é verdade: se você não decidir ser um bom pai, fique tranquilo, alguém vai decidir em ser um bom pai para o seu filho. E eu fiquei pensando, um mau amigo? Eu fiquei pensando, um traficante talvez? Alguém que vai me conduzir os meus filhos a ter um nível mais de atenção do que o próprio pai em sua casa? Os valores foram trocados simplesmente por causa de uma intensidade em nossas vidas chamado terra. Imaginou amar aquilo que Ele mandou fazer? Precisamos fechar a porta do nosso coração às coisas desse mundo. Se for possível, levantar um alto nível de jejum, matar a nossa carne e as nossas vozes, as vozes dessa terra, desse mundo, para termos então o poder de convencimento do Senhor em nossas vidas. Um dia eu falei, um tempo atrás, eu falei o seguinte: quando eu não ouço a voz do Senhor, é porque existem outras vozes que eu estou ouvindo. Todos nós ouvimos alguma voz. Todos nós. O que é uma voz? É aquilo que de fato nos influencia. Nós somos pessoas influenciáveis. Nós somos pessoas completamente influenciáveis. E aquilo que faz você ouvir, aquilo que você ouve, é aquilo que ritmiza a sua vida e a minha vida. Para nós termos alguns princípios de atitudes diariamente, semanalmente, mensalmente. Então, se os meus ouvidos só ouvem o mundo, eu vou ter uma expressão de viver uma vida me conduzindo às coisas desse mundo. A maior dificuldade que nós temos nesse tempo, além de converter os que são ímpios,
os que não aceitaram a Jesus, é também converter os crentes dentro da igreja. E me permita-me falar algo aqui por experiência própria. É muito mais fácil hoje salvar um ímpio do que um próprio crente na igreja. Muito mais fácil. É muito mais fácil talvez alguém ser convencido do que eu mesmo ser convencido. Alguém que ser convencido que nunca aceitou a Cristo, porque nós estamos cheios de nós mesmos, cheio de manias, cheio de regras, e volto a insistir, cheio de desejos desenfreados pelas promessas dessa terra. Nós percebemos que foi inventado um clichê, que um dia eu fiz uma pergunta aqui. Talvez você vai lembrar, talvez, ou se você estava nesse culto, um dia eu falei o seguinte: existe uma frase clichê que nós usamos estrategicamente para convidar alguém para vir para a igreja, ou para aceitar Jesus. Alguém lembra dessa frase? Aceite Jesus. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. É verdade? Quantas vezes eu já falei isso? Tá aí, é algo errado nisso? Se você não explicar para a pessoa, pode virar um caos. Pode fazer que aquilo, pode atrair essa pessoa por essa frase a Jesus, mas a mesma frase pode o tirar também de Jesus. Quer ver? Jesus tem um lindo plano para a sua vida. Se você não explicar, o que a pessoa vai entender? Plano para a minha vida. Veja bem, eu não tenho nada na minha vida. Então Jesus tem um plano. Então o seguinte, vai fazer tudo o que eu quero. Todos os meus sonhos serão realizados. Então a pessoa, ela foi cativada para Jesus, para entrar em um plano e para que o plano da terra venha a ser realizado em sua vida. Recebeu a atração de uma forma errada, sabendo que o evangelho dizer: vem e morra, nasça de novo. Agora não há mais direito de você viver a sua vida. O evangelho é renúncia. Tenta você entender um cara que vive numa vida de pecado. O pecado é bom. O pecado é bom. Se não fosse bom, o diabo não teria seus discípulos. E principalmente o inferno com certeza estaria vazio. O pecado é muito bom. O pecado é uma atração, é uma condição que nos aprisiona para nós mantermos uma vida de pecado, longe do Senhor Jesus, e até o último dia da minha vida, então eu perder o plano de salvação. Ou seja, o pecado me trouxe o quê? Me emaranhou, me colocou princípios, me arrebatou literalmente, e me fez viver uma vida totalmente escrava, a tal ponto de eu não mais ouvir a voz do Senhor. Então quando eu falo para você, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida e para a sua casa, eu quero que você entenda que Deus tem um plano primordial, que é salvar a sua vida, salvar os seus filhos, salvar os meus filhos, salvar o nosso casamento, salvar a minha esposa, o seu esposo, salvar completamente a nossa vida. Este é um plano. O segundo plano, pastor Evandro, o segundo plano é ele realizar sim muitos projetos segundo a sua fé, que muitas vezes vai ser a sua fé que vai ter que ser treinada, ativada para ter alguns planos, da mesmo plano que a salvação nos dá direito também de ter fé. Quando o homem escuta, estou terminando, queridos, quando o homem saiu do jardim, ele foi impulsionado a tornar-se escravo dele mesmo. Quando o homem decidiu a pecar, quando o homem foi expulso do jardim do Éden, ele decidiu por livre e espontânea vontade de tornar-se escravo dele mesmo. Ali começa então o homem a focalizar as coisas para obtê-lo, e o principal, passou a ver isso como prioridade máxima. Minha pergunta, cara, é mais ou menos assim: se nós temos dificuldade de tirar tempo para nossa família, é lógico que não vamos tirar tempo para Deus. Depois de Deus, o que é mais precioso na sua vida, cara? Os teus filhos, seu casamento, a sua casa. Sabe aquela casa que quando há problemas que ninguém sabe, somente você, a sua esposa, seu esposo sabe, onde todo mundo ao teu redor não está nem aí para você, é ali, é na força da família, é na fé no Senhor e na força da família que faz coisas ressurgir de uma forma poderosa e gloriosa. Mas nós estamos
tão vidrados com coisas que nós achamos mais significantes, que nós não tiramos tempo para a nossa família. E consequentemente, por favor, não me diga que se eu não consigo tirar tempo para os meus filhos, eu terei tempo para o meu Senhor. Há um plano de fundo preparadíssimo que o diabo o projetou. Todo o plano de fundo é para destruir famílias e lares e para levar as pessoas à condenação do inferno. Está pronto. Está pronto. Está tudo esquematizado. Está tudo prontinho. Famílias destruídas e vidas indo para o inferno. Está tudo pronto. Na casa, então, o pai tem medo do filho. Meu Deus, se o pai colocar uma comida que o filho não gosta, dá BO. E não se expanda daqui um tempo, já está vendo notícias. Filho agride o pai porque ele queria comer uma comidinha e o pai não tinha dinheiro para comprar. Sabe aquela música? Isso me dá tique-tique nervoso. Tá assim. Aí eu preciso mostrar para o meu filho que eu amo. Então eu tenho que me endividar a comprar o tênis que ele quer. Você entende que está tudo bem treinadinho. Tudo pronto. Os valores se perderam. As pessoas não têm o coração voltado mais ao Senhor. Está tudo pronto. Famílias destruídas. E vidas sendo condenadas ao inferno. Está tudo pronto. Mas Deus, por isso estou dizendo nessa noite para você, há uma esperança no Senhor que tudo isso venha a ser mudado. Que a minha vida primordial de salvação venha a ser ativada sobre minha vida e a minha casa venha a ser um referencial. Vamos entender, para terminar de vez aqui, um pouco então do plano de Deus. Qual é o plano de Deus? O plano para a salvação, aquilo que já citei. Eu quero dar mais um embasamento bíblico para afirmar de uma forma mais concisa. Se alguém perguntar para você qual é o plano de Deus para a minha vida, diga primeiramente, o plano de Deus principal é te salvar. O segundo plano de Deus é para que eu e você venhamos a encontrar um lugar nele. E terceiro, aí sim, realizar alguns desejos do seu coração. É essa a ordem. É esse princípio. É essa forma. Se alguém te perguntar qual é o plano de Deus para a vida das pessoas, ou se eu perguntar para você qual é o plano de Deus para a sua vida, o primeiro plano de Deus para a sua vida e para a minha, qual que é? 1, 2, 3. Salvação. Alguém entende aqui? O segundo plano de Deus para a minha vida, o plano B, é habitar, para que eu e você venhamos a habitar, encontrar um lugar nele, que a presença dele venha a ser o meu gozo primordial. É um relacionamento de filho para com o seu pai, é relacionamento. E o terceiro plano então, é que ele venha realizar alguns conselhos no nosso coração. Plano de salvação, rapidamente, Maico. O tempo estourou. João 10, 28. Fala o quê? João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna. Olha o que Jesus falando. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. A salvação, se você vir até a mim, você não tem como fugir de minhas mãos. 1 Timóteo 2,4. Que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que eu e você, todos nós, venhamos a estar com muito dinheiro no banco. Amém? Recapitulando. Está distraído. O desejo é que todos os homens, eu e você, sejamos salvos. Plano primordial, salvação. E que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade do Senhor. 1 Coríntios 15, 19.
1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, termine para mim, por favor. Está tímido de ler, né? Vou dar um espaço para você ler. O Senhor quer que eu e você venhamos a se esconder atrás da cruz dele. Verdadeiramente. 1, 2, 3. Lê, please, please. Oh, não. Não. Oh, não, nenê. Não. Mas com prazer. Estou orando em línguas. Depois, se você quiser, mas agora não. Dissertação da palavra. Vamos lá. 1, 2, 3. Se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se a minha esperança e a sua está condicionada às conquistas dessa terra, prepara-te. Tu serás a pessoa mais infeliz deste mundo. Você percebe a vida que você deseja do empresário bem-sucedido? Mal você sabe que ele gostaria até de perder a sua própria vida, assim como muitos, até botar uma corda no pescoço e se matar. Mas deixa eu dar uma notícia para você. Segundo a vontade e soberania de Deus, tenta imaginar coisa maravilhosa. Um dia eu falei para o pessoal, não sei quem estava falando, falei, tenta imaginar coisa maravilhosa, cara. O qual? Tu ir ser salvo e ter muito dinheiro aqui na terra. Deus o livre. Senhor, se for a tua vontade, eis-me aqui, papai. Tenta imaginar, desfrutar uma vida cerejinha do bolo aqui, desfrutar uma vida bacana, preparar os filhos geracionalmente bem, bem mesmo. Aí depois entendeu o seguinte, bom, agora a melhor parte. Todo ano tu vai saber o seguinte, vai pegar a tua nega velha, você casado, Porto de Galinhas. Tem uns meio riquinhos aqui, já foi também, já Porto de Galinhas aí, não. Os meio joados aí. Não vou dizer quem. Meio exibido. É que é outra turma, né, gente? Isso aí Deus... Tem um pessoal aqui nessa igreja que é outra turma. Então a gente não estão cavocando para chegar lá. Não vou dar nomes. Eu não saio daqui falando, pastor falou na igreja que eu tenho que ser pobre, miserável, Deus não quer nos abençoar, a gente vai morrer desgraçado na vida. Ei! Eu estou falando da esperança maior. A esperança maior é de nós termos uma vida plena em Cristo Jesus através da salvação e não das coisas dessa vida, dessa terra. O plano B, qual é o plano B? Ainda não é dinheiro, ainda não é bens materiais, ainda não é sonhos concedidos, realizados terrenamente falando. É eu estar em um lugar na presença de Deus. É eu ter um lugar de descanso na presença de Deus. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Percebe? Um Espírito Santo que habita em minha vida para eu ter a condição de ser uma pessoa relacionável com Ele. De desenvolver as experiências. Então percebe, se um dia você encontrar alguém que alcançou salvação, teve as melhores experiências com Deus nessa terra, a tal ponto de ver a sua face, mas não teve muito dinheiro, tu pode ter certeza que essa pessoa alcançou o plano legítimo de Deus em sua vida. O principal teve salvação e relacionamento com o Senhor. Mas nós podemos ter as três coisas. Aleluia. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou falando para um povo que vai ser muito abençoado. Gente, olha que vai ser tanto abençoado, financeiramente falando agora aqui. Tu nem vai emprestar para o pastor, tu vai dar dinheiro para o pastor. Tem uns que é tão mesquinho de emprestar, não vou, miséria. Dá e muito menos. Alguém quer receber a prosperidade do Senhor? Amém, não é pecado nisso. Errado é você inverter valores e princípios. Salmo 91:1.
Diga assim comigo: habitar em um lugar no Senhor. Aleluia. Significa descansar no Senhor. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Olhe para mim. A palavra descanso tem a ver com a palavra Shabat. Descansar não é não fazer nada. Descansar significa se abster de tudo aquilo que te atrapalha para entrar em um nível de relacionamento com Deus. Shabat, descanso. Entenderam bem aqui? O descanso foi feito para quê? Até os judeus hoje fazem isso. Algumas igrejas, pegando testemunho de Jeová, eles não fazem nada no sábado. Só que muitos, inclusive da própria religião testemunho de Jeová, Adventista, não trabalha. Então eles pensam, o dia do Senhor era fazer o quê? É não fazer nada, descansar. Não é informação errada. Shabat não é descansar, não é simplesmente não fazer nada. Qual o propósito de não fazer nada? É se desligar completamente da terra, para ter um momento, pelo menos um dia no Senhor. Mas o Senhor está nos chamando para ser diariamente o Shabat, de nós termos uma vida constante de descanso em sua presença. Viver uma vida plena de descanso é desenvolver uma vida, um lugar de habitação, de descanso no Senhor. Há um lugar onde o Senhor está preparando para o seu povo, para que eu e você venhamos a desfrutar. O terceiro passo e último é um povo que será recompensado. Somente recebe o acréscimo do Senhor, onde o meu foco, o meu desgaste total, somente recebe o acréscimo do Senhor, onde não foco o meu desgaste, onde que eu não perco paz para obter as coisas dessa terra. O próprio Jesus, ele dá um exemplo, ele dá um segredo para nós obtermos coisas dele mesmo para o seu povo e nossas vidas, no caso. Ele fala assim: buscai primeiro o meu reino, a minha justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Existe algo, uma promessa, Senhor, que é o acréscimo dele em nossas vidas. Mesmo para ter a promessa do acréscimo de Deus em nossas vidas nessa terra, nós precisamos ter um foco de prioridade. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas, tudo aquilo que falta, tudo aquilo que necessita, todos os sonhos e projetos, Senhor, serão concedidos, realizados em nossas vidas. Há uma promessa de Deus de recompensa. Deixa-me falar algo para você. Eu não gosto de usar, estou terminando aqui, confesso para os senhores aqui, eu não gosto de usar a palavra bênção. Eu aprendi a gostar, falar mais da palavra recompensa. E mesmo assim eu uso muito a palavra bênção. Por que recompensa? Quando eu falar assim para você nessa noite Deus irá te abençoar. Entenderam? Agora se falar assim para você, nessa noite Deus irá te recompensar. O que significa? Recompensar significa o seguinte: tu pode pensar, será que eu tenho direito? O que eu fiz, o que é recompensar? É eu ter feito algo para Ele, e ter então o que? Uma volta. O reino de Deus, semeadura. O meu tempo de oração, o meu tempo de fidelidade, o meu tempo de entrega, o meu tempo de servidão, o meu tempo a Deus, nos leva então a nós termos uma vida recompensada no Senhor. Então Deus, Ele é um Deus de recompensa. Diga comigo: o plano de Deus para a minha vida se resume em salvação, um lugar para habitar no Senhor e a recompensa dele. Esse é o plano de Deus nas nossas vidas. Um lugar muito bem definido, princípios bem definidos que não podem fugir desta realidade. Há um Deus zeloso, assim como nós cantamos numa canção antes de começarmos a palavra. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama tanto a tal ponto que estamos aqui, tendo a oportunidade de nossas vidas serem mudadas. Eu não vou anular aqui o poder de Deus da cura. Eu não vou anular o poder de Deus da recompensa. A tal ponto, se você quiser uma oração, pastor, eu preciso de uma oração no meu casamento, meus filhos, na minha vida pessoal, eu quero orar por você, põe no final.
Não vai embora, eu quero orar por você. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder da promessa, da tua fé, o que a tua fé pode produzir com coisas nessa terra. Tudo isso é válido e é importante você desejar, almejar, mas não entendendo que o Evangelho é isso. Porque se você entender que o Evangelho é isso, tu corre um grande risco de se decepcionar. E deixa-me falar algo para você. Se a minha fé fosse baseado com coisas dessa terra, eu não sei se eu estaria aqui. Se a minha fé fosse baseada por aquilo que Deus pode fazer, quem sabe eu não estaria aqui. Jesus quer formar um povo maduro, que entende a obra da cruz, que se esconde atrás da cruz e fala: Senhor, eu quero aceitar o Senhor na minha vida de tal maneira, que eu quero entender que a salvação é o meu prazer, que existe um lugar na tua presença, mas também quero orar, Senhor, porque eu tenho muitos projetos pessoais. Eu quero abrir uma empresa, eu quero ser muito próspero, Senhor. Eu quero ter muita saúde. Tudo isso é válido, amém, irmãos? Tudo isso é válido. Porém, nunca esqueça, não adianta você ganhar o mundo todo, como diz a palavra do Senhor, e perder a sua alma. Não adianta ganhar tudo, ser recompensado por muitos, se de fato o base primordial, que é a salvação e uma vida no Senhor, está totalmente desalinhada. Pode vir os nossos queridos irmãos aqui com a ceia. Você já quer ficar de pé, por favor? Eu gostaria muita reverência nesse momento. Reverência, não quero dizer para você tornar-se religioso. É uma reverência a